Iglesias, choro da mídia paulista a favor do time que teve 15 pontos ganhos em erros de arbitragem no ano. O próprio Palmeiras disse, a previsão da semana é muita chuva, né, que é o choro. Aline Iglesias. Isso ela tá usando a piadinha, né, que o Palmeiras quer responder pra Aline? Mas é porque, assim, primeiro, piada... Mas eu concordo com a Aline, teve muita ajuda pro Palmeiras mesmo. Não foram esses negócios de 15 pontos, se você pegar os 15 pontos, a gente vai ver jogo por jogo, não são 15 pontos. Eu vou trazer o amanhã. Assim, só joga, os caras jogam. Pessoal, a mídia paulista discutindo esse jogo aí do Palmeiras e Flamengo, né? E parece que a situação tá complicando, né? Cada dia que passa, é como eu sempre digo, pessoal. Sempre digo, nada melhor do que um dia após o outro. O torcedor do Palmeiras hoje tá reclamando, tá chorando, mas no dia do jogo do Palmeiras com São Paulo, entre outros, né? Inclusive aí a palmeirense Isabela foi desmascarada num programa, né? Onde o Palmeiras teve simplesmente 15 pontos dados por arbitragem, né? Inclusive, se o camarada aí, né, Alfinete, for trazer realmente amanhã, ele vai ver aonde foi esses pontos que o Palmeiras conseguiu, né? Foi contra o Sport. Eu vou listar alguns aqui, pessoal. Contra o Vitória, contra o Sport, contra o Botafogo, contra o Internacional, contra o São Paulo. Já de 5 jogos, né? Então, nesses 5 jogos aí já tem bastante ponto, né? Porque teve 2 pênaltis contra o Sport que foi dado para o Palmeiras, que não foi pênalti. Teve pênalti para o Palmeiras em cima do Vitória, que não foi pênalti. Teve um chutão na cabeça do jogador do Internacional, que foi pênalti. Richard Rios, vocês estão lembrados? Teve um chutão na perna do jogador do Botafogo, que foi pênalti. Teve um pênalti não dado e uma expulsão para o São Paulo, que não foi dado. Então, pessoal, reclamar de árbitro nesse momento chega a ser feio, né? Chega a ser feio, chega a ser vergonhoso, né? Mas vamos ver aí o que a Isabelle, palmeirense, achou, né? Créditos do vídeo vai para o Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Para o Internacional em 2026. Já falamos sobre isso. Tá certo. Próximo. Renato Prata, o Zé Bonitinho. Lembrar que o primeiro gol do Palmeiras... Isso é mentira, foi tá? falta no início. Isso o recorte tá errado. É mentira, é mentira. Gostam também de inventar bastante. Isso aí aconteceu, essa falta do Gustavo Gomes acontece com uns 10, 11 minutos de jogo, e o gol é 21. 23. Não tem nada... Então, se foi Zé Bonitinho, você não pode ficar caindo em fake news, meu filho. Assiste o programa aqui que você se dá bem. Você não pode cair em fake news. Valeu, Prata. O 10 de 10 não sofre na balada. A palavra da moda é método. Não sei aonde. No Rio. Será que um dia vai... No Rio Agora o Palmeiras é o método. Será que um dia vai vir à tona qual método que foi usado para rebaixar a Lusa e salvar o Fla em 2013? Ou a imprensa tem medo? Tá falando com vocês da imprensa aí, ó. Essa é uma das coisas mais estranhas do futebol brasileiro, né? Agora, seria legal cavocar dentro da própria Portuguesa, né? Porque a Portuguesa também tem a ver com isso, né? Claro. E pessoas da Portuguesa falaram pra mim. Só que rapidinho, o sistema lá de informação também da CBF, da época, era uma porcaria, né? Bastava colocar o nome dos jogadores que estavam suspensos e aí a Portuguesa não teria escalado o Everton, quem se deu bem nessa história não foi o Fluminense? Ou ele tá dizendo que foi o Flamengo? Não, é que o Flamengo perde pontos também pelo André Santos, né? E se o Flamengo perdendo ponto e a Portuguesa não perdendo ponto, o rebaixado seria o Flamengo. Os dois são O beneficiados. Flamengo poderia ter sido rebaixado nesse ano. Se não tem essas... Não, se não tem da Portuguesa, o Flamengo era rebaixado. Não sei não. E outra... Pra minha cabeça tá o Fluminense. Mas é a CBF... porque Os caras foram pegar longe agora, foram na Portuguesa, o jogo é Flamengo e Palmeiras, os caras foram escacaviar na Portuguesa, viu? no começo acharam mesmo que Quer dizer que o Flamengo podia ter sido rebaixado? Mas como... Tapetão ajudou o Flamengo, não tô entendendo. Pera um pouquinho. É porque o Flamengo escala o André Santos de maneira irregular. Lateral esquerdo. Isso. Jogou. Isso. Puniram a Portuguesa porque a Portuguesa tinha um jogador irregular, é isso? Sim. Isso. E o Flamengo tinha um jogador irregular? Isso. Tinha. E foi punido? Foi. E aí... Mas o Flamengo também foi punido, pronto. Sim, Calma, deixa ela explicar, sua irmã. Mas é porque isso aconteceu antes, né? E aí ficou provado que foi um esquema dentro da Portuguesa. Enfim, pro jogador, eu não lembro mais qual foi. Eu fiz esse Everton jogo. Cagá, vai dizer aqui. Pessoal, eu não lembro de nada que ficou comprovado, não, né? Ela que tá dizendo aí que ficou comprovado, né? Fiz esse jogo já Everton como repórter da Band, Português e Grêmio. Última rodada do campeonato de 2013.
E aí o que acontece? Todo mundo achava que era algum esquema pro Fluminense não ser rebaixado, porque teoricamente era o Fluminense que estava disputando ali. Só que aí depois percebeu-se que, na verdade, como o Flamengo tinha escalado um jogador irregular, se a Portuguesa não tivesse escalado esse jogador de forma irregular, quem cairia era o Flamengo, por conta da perda de pontos. Tanto que a tabela acaba com o 15º Fluminense com 46, Flamengo em 16º com 45 e a Portuguesa em 17º com 44. Ou seja, o problema estava também dentro da própria Portuguesa. Quer dizer, a Portuguesa também se prejudicou nessa parada. Sim, A CBF fechada, essa informação só chegou à Portuguesa na sexta. O e-mail foi mandado à noite, 11 horas da noite de sexta-feira. Ninguém abriu esse e-mail na Portuguesa. Então teve maracutaia nisso aí. Vocês que estão falando. Eu não tô perguntando, porque a idade eu já não me lembro mais. Já não me lembro mais. Aline Iglesias. Choro da mídia paulista a favor do time que teve 15 pontos ganhos em erros de arbitragem no ano. O próprio Palmeiras disse: a previsão da semana é muita chuva, né? Que é o choro. Aline Iglesias. Isso ela tá usando a piadinha que o Palmeiras quer responder pra Aline? Mas é porque, assim, primeiro, piada. Mas eu concordo com a Aline, teve muita ajuda pro Palmeiras mesmo. Não foram esses negócios de 15 pontos, se você pegar os 15 pontos, a gente vai ver jogo por jogo, não são 15 pontos. Eu vou trazer amanhã. Assim, só jogo, as coisas, os caras jogam eu não compactuo. Uma coisa é o torcedor ele pode fazer o que ele quiser, o que ele falar, é zoeira, é o torcedor que acredita, enfim. Agora, eu critiquei muito a postura de algumas pessoas que se dizem jornalistas e, enfim, sérias, né, falando que tem um esquema pro Palmeiras. Eu acho que se você tem uma acusação como essa, então você tem que provar. Porque eu acho que é o princípio básico do bom jornalismo, do bom profissional, se você faz uma acusação, você tem que ter provas. Pra mim, ontem ficou claríssimo de que não há método, esquema pro Palmeiras. A arbitragem é muito ruim. A arbitragem é muito ruim. Ponto. A arbitragem é ruim. Um dia favorece um time, outro dia favorece outro. E é assim, não tem um time mais ajudado ou menos ajudado. Não existe esquema para um time ser campeão. A arbitragem é ruim. E se eu for acreditar que existe esquema para um time ser campeão, então não faz sentido. Não, mas ela não falou de esquema aqui. Ela falou que dos erros... dos 15 pontos. Coincidentemente, quem tem mais é o Palmeiras. Não são 15 pontos, gente. Nós vamos trazer o levantamento aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas olha lá, o que é isso aí? Os últimos jogos que o Wilton apitou do Palmeiras... eu tava olhando isso. Os jogos que ele apitou, o Palmeiras não vence. Mas teve algum erro de arbitragem em algum desses jogos aí? Ontem teve. Mas o jogo do Flamengo nem tá aí na tela, Sormani. O de ontem. Volta lá. Pré-jogo. Volta lá. Quero saber qual foi o erro de arbitragem que teve em algum desses jogos. Da onde que é essa arte aí? Não sei. Saber. Não é. Mas são só os resultados. É algum. Eu sei, mas às vezes tem resultado que não bate, entendeu? Não é. Esquecia da. Tem mais superchat ou podemos ir pros melhores momentos? O Joãozinho vai saber, porque ele puxou, mas eu já Muricy puxei essas tabelas. Jogo horrível do São Paulo com pênalti. Deixa o São Paulo pra mais tarde. Vamos na hora do São Paulo, coloca isso aí. Senão, vamos pros lances. Múmia. Se foi pênalti e empurrão do Gomes... Mesma coisa que a gente já falou. Pode passar, isso daí já não procede. Vamos pros lances, depois a gente volta pros superchats. Vamos. Tem mais 11, mas a gente vai ler todos, tá? Eu prometo. Vamos pros melhores momentos aí e vamos começar a falar do jogo. Porque teve jogo também. Flamengo fez 3 gols ou não, Sormani? Opa. Não, fez 3 gols e foi muito favorecido pela arbitragem, né? Isso é claro. Ponto. Ele foi favorecido e soube se aproveitar. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Se faz 1-0 aí, o jogo é outro, companheiro. São 2 times do mesmo nível. Entendeu? Agora, não me estranha a não marcação desse pênalti, porque o cara do VAR é o Caio Max Ribeiro, que
Pra minha surpresa ontem, ó, o Gustavo Gomes foi mal pra burro nessa bola, hein? O Fux também, né? O Fux não, pelo amor. O cara... O Fux deixa o Pedro girar, Gente, o né? Arrascaeta passa pelo Gustavo Gomes e fala assim, Gustavo, oi, te encontro lá no meio campo daqui a pouco. Tem Não, dó, a gente. defesa foi mal. O erro é do Gustavo Gomes, gente. bonita Pelo amor de jogada, Deus. inclusive. Pô, ó, ele escapa bem do Pedro. Estão é muito pênalti isso, desculpa, mas muito. assim... Ó, ele escapou bem aí, escapou. Ó o Gustavo Gomes, gente. O cara passou nas costas Gustavo dele. Gomes deu o salto equivocado. ali. Exatamente. A falha todinha do Gustavo Gomes. Todinha dele. O outro lado tomou o drible. Agora, o Gustavo Gomes foi muito juvenil, cara. Muito juvenil. Ele estava marcando a bola, esqueceu do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador sem velocidade, saiu nas costas dele, chegou na frente e faz um gol, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o grande erro do Palmeiras no primeiro tempo, taticamente, né, foi exatamente essa indefinição de quem subia no Pedro, porque o Pedro é o cara que melhor faz parede no futebol brasileiro, essa parede assim. E quando você... Pessoal, só uma questão, se realmente eles for puxar os erros aí que tiveram, inclusive eu tenho até aqui, né? Foi Sport, foi São Paulo, foi vários times aí que teve lances e o Palmeiras foi beneficiado. Se realmente eles for puxar, ó, vou só dizer aqui pra você, 2 pênaltis contra o Sport, teve 2 pênaltis contra o Vitória, 1 pênalti contra o Ceará, 1 pênalti contra o Fortaleza, 1 pênalti contra o Flamengo, 1 pênalti contra o Corinthians, 1 pênalti contra o Internacional, 1 pênalti não dado para o Botafogo, 1 pênalti não dado para o São Paulo e 1 pênalti não dado para o Vasco da Gama. Pois é, são erros aí que, claro, a Isa é palmeirense, sempre vai puxar pro lado, sempre vai querer defender o lado do clubismo, né? Mas também, pessoal, não podemos. Se o Palmeiras hoje, se fosse corrigir todos os erros, inclusive esse erro aí que eles estão dizendo que foi erro, e não quer dizer que é gol, né? Se fosse o pênalti, não quer dizer que é gol. 3-3. Vamos corrigir todos os erros. O Palmeiras não estava nos 4 primeiros. Só para deixar bem claro. Vamos ver se amanhã eles vão trazer todos esses erros aí que a Isabelle, né, que é a palmeirense do programa, vai passar vergonha. Bota ou o Fux ou o Gustavo Gomes, você não decide quem vai nele, acaba criando uma indefinição, Eu cara. achei que no primeiro tempo o Fux era o mais pelo que a gente assistiu, o Fux estava no Pedro, aí no segundo tempo inverte. O Gustavo Gomes vai pro Pedro. Já pode montar. Mas assim, eu acho que é o que eu falei, como um todo, acho que nos primeiros 30 minutos, coletivamente, o Palmeiras fez um jogo bom. Eu acho legal a gente falar bem do jogo e depois a gente fala de cada lance, entendeu? Lógico, pode falar sobre os lances também, mas não vamos esquecer do jogo também, né? Que é importante falar. O Palmeiras fez um jogo bom, assim. Posso falar desse lance aí? Pode. Pra mim não foi falta, tá? Um cara grandão como o Fux não pode Mas a falta não ter tem essa... Eu acho que a falta é lá, A gente já fala desses lances já. Esse aí eu concordo com você. Vamos lembrar desse lance vamos aí. só lembrar um pouquinho do jogo, porque foi um bom jogo de futebol, né, gente? Primeiro tempo Então, foi maravilhoso. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo foi um saco. Mas tá mostrando a imagem, eu tô falando que tá na imagem ali, que eu Sim, mas nós o que eu queria concordamos com completar. O Fux, se ele não tivesse feito isso, ele não teria feito o pênalti no Pedro, porque ele não teria caído. E ele nem precisaria. Ao cair, ele perde um time da jogada. Até se ele se levantar, ele faz o pênalti, entendeu? Quesada, se você observa o lance, a sequência, ele nem precisaria ter feito o pênalti, Exato, porque Isa. o Piquerez estava na cobertura. Também, então. Quer dizer, errou duas vezes, Então ele né? foi muito mal mesmo. Que Aníbal jogadoraço mal o aí. Pedro, hein? Puta jogadoraço. jogador. Então, Pedro, é cara. por isso que, assim, esses jogos de duas equipes muito boas, com muita qualidade, eles são, sim, decididos em detalhes. Então, a atenção, ela tem que ser redobrada. E eu acho que é aí que o Palmeiras pecou. O terceiro gol, por exemplo, que acho que mata o Palmeiras, foi uma desatenção total do Aníbal Moreno. Ele não pode Ele tocar vem a bola do falhando em jeito... jogo grande, hein, Isa? Vem. E ele tá na seleção da Argentina, hein? Ele vem falhando em momentos. Momentos muito decisivos. Isso foi estranho, hein? Né? É raro. O Palmeiras vem de sequência aí, de grandes jogos, mas nos jogos gol, né? decisivos ele vem errando naquela hora que Não pode errar. não dá pra errar. É. Né? Não, realmente, assim. E esse terceiro gol do Flamengo mata o Palmeiras, porque aí no segundo tempo o Flamengo é um time de muita qualidade, veio com uma estratégia perfeita. Conseguiu amarrar o jogo, conseguiu segurar o Palmeiras, o Palmeiras não fez muito no segundo tempo. Então, assim, ficou muito bom, né, o jogo pro Flamengo depois do 3-1. Agora, eu tenho uma pergunta. O árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo foi o... Abate.
E o VAR foi o Wilber, né? No dia seguinte, ambos os dois, suspensos. como diriam os ingleses, foram suspensos, né? Não é isso? Vai ter algum tipo de suspensão aí também? Calma, a gente vai chegar Só tô nisso. deixando a pergunta. Tem o áudio Só tô do deixando a VAR, tem pergunta. o áudio do lance aí. Tem o VAR? A gente vai passar isso. Vamos terminar só de falar do jogo. Eu pedi pra eles. Eu pedi que o Palmeiras. Eu pedi pra eles separarem só os lances polêmicos, tá? Porque daí a gente fala só de arbitragem. Eu tá? acho, o que me decepcionou, o que me chamou a atenção no Palmeiras, o time psicologicamente desmoronou. Pessoal, os palmeirenses, tem a Isabela aí. Parece que ela recebeu uma pergunta ali no chat que ela não gostou, né? Pois é, né, pessoal? Vamos ser bem realistas, né? Se tem um time hoje que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras, né? Como eu disse, se for tirar todos os pontos, se for somar os pontos, se for corrigir os erros do VAR, vamos ser bem realistas, o Palmeiras vai passar vergonha. E eu me atrevo a dizer que o Palmeiras não vai estar entre os 4 primeiros da competição. E o Flamengo, nesse momento, já seria campeão. Se for passar todos os erros, inclusive esse erro aí que eles estão dizendo que foi pênalti, né? Se for passar todos os erros, o Palmeiras vai passar vergonha. Não, o que a Isabela disse que não foi esses 15 pontos. Eu me atrevo a dizer que talvez foi até mais. Claro, pessoal, a gente não está dizendo que é erro proporcional, que é erro porque o juiz é mal intencionado. Não. Concordo com ela quando ela diz que são erros porque os juízes são fracos. Concordo plenamente. São erros porque os caras entram pressionados. Concordo plenamente. Só que ela tem que concordar que os erros foi mais para o Palmeiras, né? Ela tem que concordar com isso também, né? Porque só é concordar com uma coisa e outra não, né? É querer dizer que o Palmeiras foi prejudicado, né? Ok. Talvez foi pênalti, para muitos foi pênalti, para outros não, né? Não teve impacto. Mas eu acho que se tem um time que no futebol brasileiro não pode reclamar, é o Palmeiras, né? E se for chorar, aí, pessoal, vai ficar feio, não vai ficar igual o Botafogo, né? Porque já são, se eu não me engano, 9 ou 10 anos que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo em brasileiro, né? Abel Ferreira nunca venceu o Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Acho que já tá traumatizado, né? Então, pessoal, eu acho que não pode tirar o mérito do Flamengo. O Flamengo jogou bem, o Flamengo dominou, o Flamengo entregou a bola ao Palmeiras, o Palmeiras não soube o que fazer e saiu com uma bela vitória, né? Hoje tá a uma vitória do Palmeiras, né? Mesmo número de pontos, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais. Vale ressaltar que o Flamengo agora pega o Racing na quarta e depois pega o Fortaleza fora de casa, né? Então, e o Palmeiras vai pegar a LDU na altitude, fora de casa, e depois pega o Cruzeiro em casa, né? Então, na teoria, o Palmeiras tem um confronto aí mais complicado, né? E o Flamengo tem um confronto mais fácil. Mas isso não quer dizer nada. O Flamengo tem que entrar com a mesma determinação, entrar com o mesmo foco e sair uma vitória no Fortaleza. Claro, sempre dizendo, primeiro tem esse jogo aí importante contra o Racing, pessoal. Jogo de Libertadores, o Palmeiras tem a LDU também fora de casa. A tendência, né, é que os dois times façam a final da Libertadores. Já imaginou? Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo podendo, né, devolver aquela derrota, né, que o Palmeiras tanto lembra, né? Até hoje o torcedor palmeirense só lembra daquela derrota. Não porque o Palmeiras ganhou, não porque o Palmeiras ganhou a final, não porque o Palmeiras isso. Brasileiro já são 10 anos. Abel Ferreira não sabe o que é vencer o Flamengo no Brasileirão. Venceu na Libertadores e venceu na Copa do Brasil. Mas, mesmo na Copa do Brasil, o Flamengo ainda conseguiu a vaga nas oitavas, né? Das quartas. Então, Abel Ferreira tá com o Flamengo na cabeça, não é de hoje, né? Tá preocupado, né? O Flamengo entregou a bola ao Palmeiras, o Palmeiras não soube o que fazer. Mais uma vez, Pedro jogando muito bem, por isso que a gente diz que Pedro não pode ser reserva desse time do Flamengo, pessoal. Bruno Henrique é ídolo e tudo, mas quando se fala de jogador qualificado, Pedro não pode ficar de fora desse time do Flamengo, né? Mais uma grande partida de Pedro, mais uma grande partida de Arrascaeta, se entrosando, né? Estão demonstrando ali que tem qualidade, né? Estão demonstrando que são dois jogadores importantes. Arrascaeta chegando ao mesmo número de gol da artilharia aí do Caio Jorge, né? Então, sem sombra de dúvida, hoje, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro se chama Arrascaeta, não tem Flaco Lopes, não tem Vitor Roque, não tem nenhum desses aí.
E quem decide jogo grande é Arrascaeta. Quem decide jogando é Pedro. Então, pessoal, não queira botar Vitor Roque e Flaco Lopes na mesma balança, né? Uma coisa é você fazer um gol em cima do... Vamos lá. Ser decisivo, né? Nem fazer um gol, né? Fazer um gol faz parte. É ser decisivo contra um Palmeiras, ser decisivo contra um Botafogo, contra uma equipe grande, e ser decisivo contra um Bragantino e contra o Juventude. Aí é diferente, né? Aí é diferente. Por isso que eu digo, são nesses jogos grandes que a gente vê quem é aquele jogador que faz a diferença. Por exemplo, no jogo de ontem, Jorginho fez a diferença, Arrascaeta fez a diferença, Pedro fez a diferença, Felipe Luiz foi muito bem na sua estratégia, né? Dando a bola ao Palmeiras, e o Palmeiras sem saber o que fazer, né? O Palmeiras ficou sem saber, né, o que fazer. Tinha bola, mas não sabia jogar. Tinha bola, mas não sabia como atacar. Você vê que o Flamengo não teve tanta bola assim, mas mesmo assim foi dominante. Nas situações que criou, foi letal. Criou poucas oportunidades, mas nas poucas que ele criou, foi letal. Então, Flamengo no caminho certo, não adianta chorar, tem que reconhecer, tem que admitir a derrota. E se o Palmeiras fosse tirar todos os pontos, dado por erro de árbitro, o Palmeiras não estava no G4. O Palmeiras estava atrás do Mirassol, pessoal. Então não adianta chorar, né? Tem que aceitar. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.